Prezados irmãos, através da mediunidade, do trabalho vigoroso da nossa querida irmã Isabel, a quem eu dedico este estudo desta noite. Porque o estudo desta noite começa numa noite que eu ainda, bem criança, talvez na pré-adolescência, num outro centro espírita, e eu me lembro de, assentada em uma das cadeiras, ouvir a nossa irmã Isabel dizer com o vigor que lhe é próprio, com a coragem e o entusiasmo que a fazem produzir tanto em nome do Evangelho. Ela disse assim: o Espiritismo é para todos. O Espiritismo é para os espíritas, para os católicos, para os protestantes, para os budistas, para todos os religiosos. O Espiritismo é também para os ateus, para aqueles que não creem em coisa alguma. O Espiritismo é para todos. E eu, na minha imaturidade, meninice e desconhecimento, fiquei pensando, mas como pode ser assim o Espiritismo para todos? Como vão estudar, aceitar o Espiritismo aquelas pessoas que professam outras religiões? Como os católicos vão estudar a reencarnação, a imortalidade da alma? Como os budistas vão compreender a mediunidade? Era o meu desconhecimento em contraponto ao grande conhecimento sobre a doutrina dos espíritos que a nossa irmã Isabel sempre demonstrou, ainda que nunca houvesse lido uma única página da codificação. Em 1868, Allan Kardec escreveu na Revista Espírita um discurso que ele proferiu naquele mesmo ano, que trazia o título: O Espiritismo é uma religião? A pergunta era o título da sua conferência. E, de alguma maneira, eu, no desconhecimento, fiquei pensando naquele tempo, mas então, como podem os outros religiosos estudarem e adotarem a religião espírita? E então, como isso poderá ser possível, queridos irmãos? A doutrina dos espíritos, como disse o nosso irmão Didier, apresentada ao mundo em 1857 com o Livro dos Espíritos, traz na sua introdução a seguinte definição: o Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos e os seres do mundo invisível. Mais adiante, ele afirma que é, sim, ao mesmo tempo, uma ciência experimental, uma doutrina filosófica. Na experimentação das relações dos espíritos, na doutrina filosófica, compreendendo as consequências morais decorrentes destas relações entre os espíritos. Então, o Espiritismo é uma filosofia com bases científicas e consequências morais. E aonde está o aspecto religioso, se não nós agora entendemos nas consequências morais? Como ciência, o Espiritismo tem duas partes, como apresentado por Allan Kardec. Uma parte experimental são as manifestações mediúnicas, que ele mesmo as dividiu em diferentes nomeações nos múltiplos estudos que fez. Mas esta ciência espírita, diz o codificador, tem também um aspecto filosófico. São as manifestações nomeadas por ele como manifestações inteligentes. Destas manifestações vieram
todas as explicações sobre a ciência espírita destas manifestações, utilizando-se de um método rigoroso, o professor Allan Kardec escolheu cuidadosamente os médiuns que se prestaram a todo aquele trabalho vigoroso durante tanto tempo. Ele analisou com critério e detalhe cada uma das comunicações, e foram milhares de comunicações. Ele controlou, por comparação, todas essas comunicações, e todos os espíritos que se manifestaram passaram pelo crivo da sua razão e da sua pedagogia. Utilizou um consenso universal, quer dizer, ele comparou as comunicações mediúnicas vindas dos mais diferentes lugares do planeta, através de diferentes médiuns. E a doutrina espírita é, sim, uma ciência, queridos irmãos, mas cujo objetivo principal tem como objeto de estudo o espírito, e não a matéria. Com a doutrina dos espíritos, o sobrenatural tornou-se natural. E a filosofia espírita? Aonde estão postos esses princípios filosóficos? Eles estão explícitos no Livro dos Espíritos. Filosofia, do grego, quer dizer amor ao conhecimento. Mas Emmanuel, no livro Consolador, diz que a filosofia é a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. A súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. E ele nos apresenta a filosofia espírita neste livro extraordinário, respondendo a perguntas de toda a ordem. E neste item que trata da filosofia espírita, ele fala sobre a vida, sobre o aprendizado, sobre a experiência, sobre a transição espiritual. Ele fala sobre o sentimento, sobre a cultura, sobre a iluminação do indivíduo e a sua evolução. A filosofia espírita, posta no Livro dos Espíritos, desde as suas primeiras palavras, até a última pergunta e a última resposta deste tratado filosófico posto por Allan Kardec, nos apresenta um ensinamento consistente. Tão consistente é este ensinamento que nós podemos inquirir sobre as mais diferentes questões da vida e buscar no Livro dos Espíritos. E tenham certeza, ali vamos encontrar todas as respostas para as nossas questões mais íntimas das atividades da vida, do aprendizado, da cultura, do aprimoramento, da evolução, da transição do que somos para aquilo que queremos ser, espíritos felizes. O Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em riqueza de conteúdo. E do Livro dos Espíritos vêm as consequências morais da filosofia espírita. E surge, então, independente de questões dogmáticas, apenas as questões morais, surge a religião espírita. O aspecto religioso desta doutrina, que se distancia de todas as outras proposições religiosas, que se distancia de todas as outras nomeações religiosas, e vamos aprender com Kardec por que isto se dá. E é por isso também que ainda em 1859, Allan Kardec, na Revista Espírita, responde à carta de um leitor que o inquire a respeito dos aspectos religiosos desta doutrina. E Kardec, sem nenhum receio, faz a seguinte afirmação, sobre a qual vamos falar mais adiante novamente. Ele diz assim: o Espiritismo não é uma religião, porque todos os homens, porque todas as mulheres,
porque todas as pessoas de todas as religiões podem adotá-la. Ela é independente de toda questão dogmática. Ela é uma filosofia de consequências morais. E ele afirma, e são as crenças cristãs que estão mais aptas a compreender o Espiritismo. Porque todas as consequências morais propostas pelo Espiritismo são encontradas no cristianismo. E eles, diz o codificador, haverão de caminhar juntos. Ainda em 1859, no livro O que é o Espiritismo, na parte que trata da conversa proposta por Kardec com o religioso, com o sacerdote, que o inquire numa formulação de diálogo sobre as questões de religião dentro do Espiritismo. As questões propostas induzem ao pensamento de que o Espiritismo teria vindo ao mundo para destruir as outras religiões, para combatê-las, para confrontá-las, para dizer o quanto elas estão equivocadas e que o Espiritismo se propunha a colocar-se como a religião ou a melhor das religiões. E Allan Kardec diz assim, o Espiritismo, sem ser uma religião, conduz essencialmente as ideias religiosas, desenvolvendo-as naquelas que não as têm e fortificando-as naquelas em que vacilam. A religião, diz o codificador, encontra um apoio no Espiritismo. A religião, diz ele, encontra um apoio no Espiritismo. E então, Allan Kardec afirma que todos aqueles indivíduos que veem na religião um caminho de aproximação com Deus e sua grandeza, haverão de compreender o Espiritismo como um impulso a este objetivo. Porque o Espiritismo, afirma ele, dilata e eleva as ideias. Dilata e eleva as ideias. Mais adiante, o codificador afirma, o Espiritismo não se impõe a ninguém. Ele propõe o progresso e a evolução. É na Revista Espírita, em 1863, de novo, respondendo à carta de um leitor, Kardec diz que o Espiritismo fala a todos os corações. Porque, diz ele, leva a todos os corações a proposição de elevação do indivíduo na aproximação com Deus. E é em 1863 que Allan Kardec publica a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sua primeira página está dito: a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Vejamos, neste pequeno parágrafo, Allan Kardec nos apresenta toda a unicidade entre o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. E ainda nos leva à compreensão de que, além desta concordância absoluta, o Espiritismo, nesta publicação, coloca a aplicação do Evangelho de Jesus na nossa existência, na nossa vida cotidiana. Por isso, Allan Kardec escolheu os princípios morais do Evangelho. É ele mesmo que ensina que não se atentou a nenhuma das questões
complexas e cheias, quem sabe, de distorções propostas pelas religiões até então. O que interessava apenas a humanidade, senão os conceitos de vida digna, coerente e cristã. E é assim que o Evangelho é desenvolvido, com os propósitos de impulsionar o indivíduo através das orientações de Jesus para a evolução e para o progresso. Era 1863, quando os espíritos falaram a Kardec a respeito da preparação deste livro. A ele foi dito pelos espíritos superiores que ele deveria trabalhar em segredo, que nenhuma outra pessoa deveria saber que aquele trabalho estava sendo preparado, porque dizem os espíritos, era chegada a hora de anunciar outros avanços a respeito da doutrina dos espíritos diante da sociedade. E os espíritos o prepararam para isso. A ele disseram que seriam muitas as dificuldades, que seriam muitos e diversos os adversários. Se antes eram os cientistas, os homens das universidades, agora seriam os religiosos a combater o espiritismo. E ele apresenta a imitação do Evangelho. Este foi o primeiro nome do Evangelho segundo o Espiritismo. Corajosamente apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo. E logo, no seu primeiro capítulo, fala a respeito das 3 revelações. Rememorando o passado da humanidade, quando chega Moisés a anunciar o Deus único, fala da presença do Cristo entre nós a anunciar o Deus amoroso, nosso Pai, e apresenta o Espiritismo sem medo, dizendo que o Espiritismo não viria ao mundo para destruir coisa alguma, mas para dar cumprimento ao Evangelho de Jesus, e anuncia o Evangelho como Consolador. Estava aí o caminho aberto para os princípios morais da doutrina, guiados pelo Evangelho. Estava aí o caráter religioso explícito da nossa doutrina e da doutrina de todos, que é o Espiritismo. Pois que no Livro dos Espíritos, Kardec já havia apresentado os conceitos e os pilares, porque Kardec, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, inicia o processo de construção da filosofia espírita, falando a respeito de Deus, causa primária de todas as coisas, dos atributos da divindade, e assim ele nos apresenta todos os conceitos que devem guiar a nossa vida. Porque dos atributos da divindade surge todo o desenvolvimento da filosofia espírita e das suas consequências morais. É no Livro dos Espíritos, queridos irmãos, que os espíritos superiores nos apresentam o universo, dizendo que ele é composto de 3 elementos: Deus, o Espírito, a matéria. E a partir daí vem todo o desenvolvimento das relações dos espíritos entre si, da tomada do espírito no corpo físico, apresentando a encarnação, a reencarnação como oportunidade de melhoria e progresso, colocando luz sobre as leis de Deus, sobre o princípio da justiça e da bondade do Pai. Depois, no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos apresentam a destinação do indivíduo, o processo de evolução, de melhoria, de transformação até a felicidade plena. É neste livro que estão postas as leis de causa e efeito, ação e reação, aonde os espíritos nos apresentam, na última parte, as leis morais. As leis morais. Aquelas que devem guiar a nossa decisão,
aquelas que devem guiar a nossa escolha, o caminho que tomamos na nossa existência a cada momento, a cada minuto, as leis morais, e está completo. Claro que sumariamente toda a evolução no livro dos Espíritos, como diz Herculano na tradução da LAC, da religião espírita dentro do livro dos Espíritos. E é na pergunta 625 que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo humano mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como modelo e guia? E na resposta, os espíritos dizem: vede Jesus. E aqui está alinhado e solidificado o princípio cristão dentro do Espiritismo. Porque se Jesus é o modelo e guia que devemos tomar, é porque seus ensinamentos se transformam no nosso roteiro. É porque o cristianismo deve ser a nossa escolha. É porque ele deve guiar as nossas decisões. Porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Mas Allan Kardec segue desenvolvendo os princípios sobre os quais está sustentado o aspecto religioso da doutrina dos Espíritos, quando nos apresenta, na lei de adoração, qual deve ser o nosso entendimento da nossa relação com Deus. Nos apresenta como devemos orar, qual é o sentido da prece, qual é o valor na nossa existência daqueles instantes em que nós entramos em comunhão com Deus, não através da formalidade, não através das palavras, não através dos rituais, mas através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. É assim que o Espiritismo nos apresenta a nossa relação com Deus. Mas a doutrina dos Espíritos, nas suas consequências morais, também nos apresenta o caminho que devemos tomar para alcançarmos a perfeição moral, a nossa transformação cotidiana, pautada não apenas na decoreba de princípios religiosos, na repetição de fórmulas de oração, não na formalidade ou na nomeação que nós escolhemos, mas na construção de um caminho de transformação que nos leve para e passo com os princípios cristãos. Quando Jesus nos convocou à transformação íntima, quando a ele foi perguntado: Senhor, qual é a maior lei, a mais importante de todas? E então ele respondeu àqueles que o cercavam: o que está escrito na lei? Perguntou Jesus. Eles responderam: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele insiste: então vai e faz o mesmo. Fazer ao outro, queridos irmãos, o que gostaríamos que a nós fosse feito. Este é o caminho da transformação moral. Mas como nos disse Allan Kardec, na abertura do Livro dos Espíritos, o que faz essa doutrina, senão aproximar o Evangelho do Cristo da nossa vida cotidiana, da nossa vida prática? E nós chegamos na Revista Espírita em 1868. No discurso de abertura de uma sessão solene que tratava da comemoração do Dia dos Mortos. Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 1º de novembro de 1868, faz um discurso. E ele começa: o Espiritismo é uma religião? E na abertura das suas palavras, faz uma citação:
Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu estarei com eles. Assim, Mateus reproduz este momento sublime da presença de Jesus entre nós. E Kardec começa dizendo que Jesus se referia, nesta ocasião, a nenhuma formulação exterior. Jesus se referia à comunhão de pensamentos, afirma o codificador. E o pensamento, ele ensina, é um atributo do espírito. Mas esta comunhão de pensamentos é levada por uma outra força de transformação, diz Allan Kardec, a vontade. Mas ele também ensina que a vontade não é um atributo do espírito. O pensamento, sim, mas a vontade, diz ele, é o pensamento em movimento. O pensamento, tornado em força motriz, se transforma em vontade. Então, quando nós nos reunimos, ensina o codificador, quando estamos reunidos, há em nós uma força motriz, que é o pensamento em movimento, e a isso chamamos vontade. Quando nos reunimos com o pensamento no bem, com o propósito no bem, com a força do bem, reina uma atmosfera de saúde. Reina um ambiente, diz o codificador, de paz. Mas isto não é apenas uma figura de linguagem, ele afirma. Quando estamos reunidos, pensando no bem, com a vontade de realizar e aprender no campo do bem, nós emanamos forças fluídicas, que são reais, diz o codificador, que não são imaginárias, forças fluídicas que podem transformar, que podem contagiar, que podem impulsionar para o bem, ele ensina. E ele afirma que não é só no mundo físico que a união faz a força, porque na vida espiritual o mesmo se dá. Quando nos reunimos com o propósito no bem, reunidos em nome do bem comum, se estabelece entre nós esta força fluídica que nós trocamos entre nós, que nós recebemos dos planos superiores e emanamos de nós mesmos. Por isso, ensina o codificador, devemos nos reunir em nome do bem, devemos nos reunir pelo bem, para que o bem nos tome, nos toque, nos impulsione ao progresso. E ele afirma, é disto que falava Jesus, quando anunciava que quando 2 ou mais em nome dele estivessem reunidos, ele ali estaria. Mas reunirmos-nos em nome do Cristo, diz Allan Kardec, quer dizer nos reunirmos em nome de todos os seus ensinamentos. E o maior deles, propõe o codificador, é a caridade. E ele ensina a caridade no pensamento, a caridade na palavra, a caridade nas emoções, a caridade nas vibrações, mas também a caridade nas obras, nas realizações. E então, o codificador pergunta, por que então isto não se dá em todas as reuniões religiosas? Por que isto não se dá em todos os momentos, em todos os lugares do mundo, onde religiosos se reúnem? E ele ensina, porque ao longo de tantos milênios, surgiram os equívocos, as distorções, surgiram os desejos e os interesses que se sobrepujaram aos ensinamentos do Cristo. As assembleias religiosas, ensina Allan Kardec, se distanciaram dos propósitos do seu próprio conteúdo
As cristãs se esqueceram dos princípios do Cristo e se transformaram em reuniões de formalidades, ao invés de se transformarem em reuniões para emanar os pensamentos de amor, para iluminar o restante do mundo, para impulsionar o bem comum, porque é o codificador que ensina. Não vale orarmos apenas em favor de nós mesmos, aí não existe caridade. A prece convicta, a prece iluminada pelo conhecimento do cristianismo, é a prece que se faz em favor de todas as pessoas. A prece egoísta não poderá alcançar os planos superiores, porque está voltada apenas para o interesse pessoal, e como ensinam os espíritos superiores, o interesse pessoal nos afasta da caridade e da fraternidade. O interesse pessoal é fruto explícito do orgulho e do egoísmo dos indivíduos. Então, para orarmos, há que existir em nós propósitos de fraternidade. Há que existir em nós desejo de caridade explícita, não apenas nas nossas palavras, mas também nas nossas ações, para que a nossa prece suba ao alto, para que a nossa prece saia do ambiente, para que as nossas preces sejam impulsionadas pela nossa reunião em favor dos bons propósitos. As religiões, diz Allan Kardec, se afastaram do seu objetivo principal. E ele então afirma: mas o Espiritismo, diz ele, é a grande alavanca do progresso de todas as coisas. Marca uma era de renovação. E então, queridos irmãos, se o Espiritismo é uma alavanca de progresso de todas as coisas, é uma alavanca de progresso para todas as pessoas, é uma alavanca de progresso para toda a sociedade, é uma alavanca de progresso para todas as religiões. Agora, em 1868, o codificador reafirma, num outro contexto, o que havia dito em 1859, no que é o Espiritismo, de que todas as religiões podem se apoiar nos princípios espíritas, desde que desejem sinceramente a aproximação com a divindade, a aproximação com a evolução e o progresso. Ele afirma: a religião passou a ser uma questão de forma e não de princípios que conduzam o homem à sua renovação. Mas então, o codificador diz corajosamente as seguintes palavras: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, um laço essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral, diz ele, é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunidade de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. E ele segue: se assim é, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Ora sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não somente uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas
leis da natureza. E então o codificador afirma, porque no princípio disse que o Espiritismo não era uma religião. E ele ensina que isto se deu pelo fato de que as pessoas não seriam capazes de compreender para uma mesma palavra significados tão diversos. Porque aquela religião posta no mundo naquele tempo, e nós afirmamos ainda nos nossos dias, estava e ainda está muito distante daquilo que originalmente ela deveria ter realizado. A aproximação do indivíduo com Deus, não apenas pela tese, mas pelo impulsionamento das boas práticas de caridade, de solidariedade, de amor ao próximo. Mas a doutrina dos Espíritos, diz ele, é aquela capaz de impulsionar o indivíduo à sua transformação pessoal. É aquela que está fundamentada no exemplo máximo para o indivíduo, que é a presença do Cristo entre nós e dos seus ensinamentos. Então, queridos irmãos, para todos nós, para todos os indivíduos do planeta, para todas as culturas, para todas as religiões, para todas as propostas religiosas, o Espiritismo é uma lente magnífica a iluminar o pensamento humano e a nos dar razões para construirmos o nosso caminho de melhoria e de transformação pessoal. É, sim, uma filosofia. É, sim, fundamentada em princípios científicos. Tem, sim, consequências morais. E nestas consequências morais nós encontramos tudo que nos aproximará de Deus. Tudo que nos levará a uma conexão com o Pai, através do seu Filho bem-amado Jesus, nosso mestre, nosso médico, nosso amigo. É mais do que uma religião. É um conhecimento libertador, que pode trazer para o nosso mundo íntimo coragem, alegria, entusiasmo pela existência, através dos princípios cristãos. Allan Kardec segue anunciando a proposta espírita, dizendo que devemos nos reunir, sim, num ambiente equilibrado, sereno, respeitando o caráter grave e sério da doutrina dos espíritos. Ele afirma que devemos orar no silêncio das nossas palavras, reunidos com outros que pensam no mesmo caminho que pensamos para o bem. Ele diz, sim, que todos nós devemos buscar o padrão espiritual da vida, imprimindo o caráter espiritual em todos os fatos da nossa existência, porque a verdadeira religião é aquela que nos distancia do materialismo, que nos aproxima da vida espiritual, ainda vivendo no corpo físico. E ele vai encerrando o seu texto dizendo que a caridade é a alma do Espiritismo, reforçando os princípios do cristianismo na nossa existência. Mas o momento final do seu texto, quando ele faz um verdadeiro resumo do conhecimento espírita, ele diz assim: crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom, crer na alma e em sua imortalidade, na preexistência da alma como única justificação do presente, na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento moral e felicidade crescente com a perfeição, na equitável remuneração intelectual, na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos, na do bem e do mal, conforme o princípio, a cada um segundo as suas obras, na igualdade da justiça para todos, sem exceção, favores nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação limitada pela imperfeição, no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal, crer na continuidade que religa todos os seres passados, presentes e futuros,
encarnados e desencarnados. Considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito, que é eterna. Aceitar corajosamente as provações em vista do futuro mais invejável que o presente. Praticar a caridade em pensamentos, palavras, obras, na mais larga acepção da palavra. Esforçar-se cada dia para ser melhor que na véspera, extirpando alguma imperfeição da sua alma. Submeter todas as crenças ao controle do livre exame da razão e nada aceitar pela fé cega. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo, religião que se pode conciliar com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas, numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Viva a doutrina dos espíritos! Viva Allan Kardec! Aos nossos irmãos aqui presentes, o meu abraço muito fraterno. É a presença de vocês que nos entusiasma e nos impulsiona ao trabalho de busca do progresso espiritual, combatendo as más tendências que ainda nos perseguem. E nós agradecemos a Allan Kardec, a ele nós oferecemos a nossa simples, humilde, pequena, mas leal homenagem pela ciência que indaga, pela filosofia que nos abriu o coração, que dilatou a nossa inteligência, o nosso raciocínio, e nós mergulhamos na alma, escondidinha no profundo do corpo físico. Aí entendemos bem o porquê do amor tão forte na alma de Jesus, a mais bela e sublime mensagem de luz que desceu à terra. Entendemos por que abraçar e socorrer ao necessitado, nos lembrando Jesus, eu vim para os que sofrem. Razão por que os espíritas procuram sempre, de alguma forma, ainda que seja de maneira frágil, socorrer os que sofrem. Nós que já tivemos encarnação na dor, no sofrimento, e experimentamos a pobreza e demos muito valor à caneca de leite e café e um pão, às vezes, de 2 dias. Depois, voltamos com a alegria de já ter conquistado, com os esforços próprios, a caneca de café com leite e o pão comprado com o suor do nosso trabalho. Ainda aí não entendemos que devíamos dividir aquele pão. Eu tenho só um pão, então a metade para de manhã e a metade para de tarde. Esquecendo que aquele pobrezinho, desde ontem, não comia um pedaço de pão. Voltamos depois com a alegria de ter 2 pães e guardar um para os que necessitavam. E assim foi, na bênção da reencarnação, encontramos a beleza e a filosofia espírita, já que de cientista nós temos sempre um pouquinho, porque nós também questionamos. O que é isto que eu vi? É assombração? É impressão minha?
É porque eu estou com medo da noite, da escuridão? Então a gente questionava quando nós não conhecíamos nada de espiritismo. Essa doutrina de luz que nos tirou das trevas da ignorância e nos chamou à responsabilidade para o trabalho que nasceu na manjedoura, nos informando que nós também temos compromisso com o bem, que Jesus veio com o poder de lealdade a Deus, o Pai Criador, e nos deixou deveres. Jesus, o emissário de Deus, o missionário do amor e da paz, e nos deixou pequenas, mas tarefas no bem. Então o espírita sabe perfeitamente que ele não pode cruzar os seus braços. Certa vez, bem no meu princípio de centro espírita, eu sempre fui um pouquinho afoita. Cheguei junto de um irmão nosso que havia engordado um pouco mais e o paletó dele já não lhe servia. E já havia um sacrifíciozinho de abotoá-lo. Enquanto o irmão nosso, numa noite gelada, estava sem um agasalho. E eu cheguei junto e falei: fulano, dá esse paletó para o nosso irmão, veja como ele está sentindo frio e não pode comprar. Ele me respondeu: não, eu sou simples. Eu falei: não, isso não é simplicidade, isso é pão duro mesmo. Você pode comprar. Você vai na loja que a vendedora está doidinha para ganhar um dinheirinho. Você compra um paletó para você, que você pode, graças a Deus. O vendedor vai ganhar a sua porcentagem e você vai vestir um paletó que sirva para você. Você vai ficar mais bonito, vai mostrar cuidados com o seu corpo, porque a apresentação é o cartão de visita, e o nosso irmão já não vai sentir tanto frio. Faça isso. É um tanto de filosofia. Eu fui na alma daquela criatura e percebi, entendi que a espiritualidade nos informa: se o seu guarda-roupa está cheio de roupa que não lhe serve mais, porque você tem uma mesa farta, já não é mais aquele pedacinho de pão com café e leite, mas é uma mesa farta, você tem obrigação de ajudar mais. Não é proibido você ter, é importante, é moral cristã você dividir. Então Deus te empresta para você dividir, não é seu, é emprestado. E nós precisamos fazer isso. O guarda-roupa está cheio, mas porque você não foi pão duro, foi na loja e comprou um bonitinho para você. É importante isto. Cuidados, não é exagero, não é excesso, mas é para que você aprenda a dividir, que você tem. Então nós precisamos da ética, da ciência e da filosofia espírita. Nós precisamos entender as criaturas, compreender os limites do nosso próximo e sermos cristãos, vivermos moral cristã, moral em todos os sentidos da vida. A sua palavra, opa, como é importante a palavra. Você falou, você pode acreditar. Fulano disse, acredite, fulano falou. Nós precisamos acreditar na pessoa. Se nós não temos condições de amar, não temos nível para amar do jeito que Jesus nos ama e nos pede. Estamos lutando para chegarmos lá. O homem não é perfeito, mas é perfectível. E a doutrina espírita é essa filosofia de amor, de entendimento, de compreensão, de fraternidade, de ética espírita. Nós vamos chegar lá. Deus nos permite e nos dá quantas chances nós precisarmos através das reencarnações. Mas a doutrina nos pede pressa, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça o bem que estiver ao seu alcance. É o maior atendimento a Jesus, porque
Qual foi o primeiro trabalho do Cristo? É atender aos necessitados, curar o corpo, curar a alma, devolver esperança, informando, somos todos filhos do mesmo Pai. E quando pediram a ele, Senhor, ensina-nos a orar, ele, Pai nosso que estais nos céus, informando que ele era o Filho. O Pai é Deus, o Criador, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Vamos por aí, vivendo a ciência, a ética e a moral espírita. Estamos fazendo da vida a filosofia do amor, do perdão, da solidariedade, abraçando a humanidade inteira como os nossos irmãos em Jesus Cristo. Muita paz. Fiquemos todos com Deus numa boa noite de sono repousante. E amanhã, esta mesma hora, aqui estaremos todos nós, mais os nossos irmãos que aqui não puderem estar agora. Para todos eles e para todos nós, uma feliz noite. Assim seja.